Bem, queridos, nós estamos esse mês falando a respeito de uma série de mensagens sobre o Natal. E o Natal diz respeito a um nascimento. E claro que é a respeito do nascimento de Jesus. Mas o que de fato representa o nascimento de Jesus? Jesus não é apenas mais um que nasceu, viveu a sua vida com propósitos, enfim, se entregou a uma missão e cumpriu a sua parte na história. Jesus, ele também representa algumas coisas que dizem respeito à nossa vida e à nossa condição espiritual. Então, quando a gente fala do nascimento de Jesus, a gente não está falando de um mero nascimento, mas sobre o que está por detrás desse nascimento. O que significa a chegada de Jesus até nós? Porque é bem verdade que Jesus chegou, e essa é a nossa série, a chegada. Mas quando Jesus chega ao mundo, Jesus chega com o propósito de resolver alguns problemas que a humanidade não teria condição de fazer por si só. Então, nós falamos que o nascimento de Jesus, o qual nós comemoramos, inclusive exatamente nesse dia, a gente disse que essa chegada de Jesus, esse nascimento, ele representou uma luz em meio à escuridão. A chegada de Jesus também representa vida em meio à morte. A chegada de Jesus representa a verdade em meio a um mundo de tantas mentiras, hipocrisia, falsidade e assim por diante. E hoje eu quero falar sobre a chegada de Jesus, a chegada do Natal, mas também como a chegada da alegria em um mundo de tristezas. Todo mundo aqui falou Feliz Natal já, para alguém. Feliz Natal, Feliz Natal. E essa relação, Feliz Nascimento, essa ideia de natalidade, Jesus nasceu. Mas o que você exatamente quer dizer quando você deseja um Feliz Natal? Já parou para pensar nisso? O que significa um Feliz Natal? E a gente tem algumas ideias, algumas noções assim, que são, por vezes, superficiais. E a ideia de a gente conversar sobre esse tema é para a gente pensar um pouquinho mais aprofundado sobre esse tema tão especial. A alegria, a felicidade. A Bíblia fala sobre um estado de alegria. E a alegria que a palavra de Deus nos ensina, ela é bem diferente da alegria e do conceito de felicidade que a gente vê por aí afora. Porque muito da felicidade que se anuncia, ela depende muito de circunstâncias. Não dependendo das circunstâncias, eu me sinto alegre e eu me sinto feliz. Mas a Bíblia nos ensina que a alegria, ela é um estado de satisfação em Deus. E aí, isso está para além das circunstâncias. Então, as circunstâncias não me dizem se eu sou feliz, se eu sou alegre ou não. Aliás, um dos cânticos mais bonitos que a gente tem no Inário, aquele cântico Sou Feliz, já ouviram? Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Essa música foi produzida em meio a um ambiente terrível, de aflição, de perda, enfim. Então, nesses ambientes onde a tristeza triunfaria, parece que existe um diferencial para a gente experimentar a alegria. E essa alegria, em momentos de aflição, de angústia, ela só é possível por causa da chegada de Jesus. E para a gente conversar um pouquinho sobre isso, gostaria de convidá-los a abrir as suas Bíblias aí, no texto de Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, do 36 ao 50. Lucas 7, do 36 ao 50. Diz assim a palavra do Senhor. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa.
Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Respondeu-lhe Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com o que lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. Bom, eu quero iniciar aqui afirmando que o Natal, ele se trata então da presença de Jesus. E a presença de Jesus, ela é sinônimo de outras coisas que estão para além do que os nossos olhos veem. E um desses sinônimos da presença de Jesus é a alegria. Foi falado aqui em um dos sermões, que quando Jesus estava numa comitiva entrando na cidade de Naim, tinha um pórtico, e Jesus chegava com uma multidão alegre, feliz, bradando, cultuando, celebrando. E Jesus encontra uma comitiva que vinha com o filho da viúva que havia falecido. E aí a gente conversou sobre a chegada da morte em meio à vida, esse encontro de Jesus, que é a vida com a morte. Mas o fato é que quase todas as vezes que as pessoas estão em contato com a presença de Jesus, o texto indica que existe uma espécie de regozijo, uma espécie de alegria, porque quem está na presença de Jesus celebra, não é verdade? Quem reconhece a presença de Jesus está feliz. E o Natal pressupõe essa ideia, felicidade. Por mais que a gente, no ambiente de Natal, e aqui eu escolhi esse texto porque fala a respeito da mesa, e eu acho que de ontem para hoje vocês tiveram acesso à mesa como talvez não tiveram o ano inteiro. É um longo período na mesa, comendo. E qual é um dos sinônimos? Alegria, se alegrando. Então, esse ambiente onde há comunhão, mesa e Jesus presente, a gente pressupõe a ideia de alegria. Então, Natal é a presença de Jesus, e a presença de Jesus é sinônimo de alegria. Aliás, foi isso que os anjos avisaram aos pastores quando do nascimento de Jesus. Lá no texto de Lucas mesmo, para trás um pouquinho, capítulo 2, dos versículos 8 a 12, diz lá: havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas olha só, o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhe trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. E qual é essa mensagem de grande alegria?
é que hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isso lhe servirá de sinal: encontrarão o bebê envolto em panos e deitado em uma manjedoura. Então, esse é o ambiente da chegada de Jesus. É um ambiente onde existe uma mensagem de grande alegria. E a mensagem de grande alegria é que Jesus chegou para ser o Salvador. E é interessante que a chegada de Jesus já anuncia o seu desfecho. Que obviamente Jesus se torna o Salvador do mundo quando ele leva sobre si na cruz do Calvário os pecados da humanidade, e assim ele se torna então o Redentor do seu povo. Mas aqui já está anunciada essa ideia. Por quê? Porque apesar de que Jesus ainda não havia cumprido essa tarefa, mas já está anunciado que ele o fará. E é por isso que chegou a alegria no mundo onde havia tristeza. E não se engane, o mundo ainda não mudou. Quando a gente volta para a nossa realidade, a gente tem aí alguns dias de festa, alguns dias de alegria, mas essa alegria, para muitas pessoas, ela é temporária. Ela é momentânea, ela dura ali enquanto há festa, enquanto há algumas coisas, mas o retorno à realidade, para muitas pessoas, é duro, porque ele relembra o ambiente de tristeza em que muitos de nós estamos vivendo. E essa tristeza pode ter causas variadas, mas essa nossa celebração do Natal, quando a gente fala do Natal, e o ápice disso é a ceia do Natal, que é a cereja no bolo, talvez o momento aí mais emblemático, onde a gente então compartilha e a gente faz votos e a gente deseja um Feliz Natal. Que seja um tempo de felicidade para nós. Isso é bom porque essa ideia de Feliz Natal está associada à pessoa de Jesus Cristo, que é onde a gente de fato vai encontrar alegria e felicidade verdadeira. Mas a gente pensa aqui na mesa, a gente pensa no Natal, a gente pensa nesse ambiente, e o texto que nós lemos aqui apresenta essa ideia de Jesus na mesa com algumas pessoas. E é interessante que para que haja alegria, precisa haver, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui. Para de fato a gente experimentar essa alegria verdadeira que chegou até nós, precisa haver percepção. Percepção. Perceba que Lucas abre a narrativa desse evento aqui, dizendo que Jesus foi convidado por um fariseu, um certo fariseu, para jantar. Jesus vai à casa dele e Jesus está à mesa então agora, e entra em cena essa mulher pecadora. E ao ver isso, o pensamento do fariseu é o seguinte: se esse homem fosse um profeta, e essa é uma questão condicional, ele convida Jesus, Jesus está comendo, aquela mulher chega e começa a realizar aquelas ações, e o anfitrião ele pensa assim: poxa, se esse homem aqui, Jesus, fosse um profeta, ele saberia que tipo de mulher é essa que ele está interagindo, E isso significa para a gente que esse fariseu ele não tinha a percepção correta de quem estava de fato diante dele. Quem estava diante dele era Jesus, conforme as notícias, as boas novas de grande alegria. Quem estava diante dele era Jesus, o Salvador do seu povo. Portanto, a percepção dele está tão desajustada que ele esquece que a missão de Jesus é exatamente para aqueles que são pecadores. Pecadores precisam de um Salvador. A gente valoriza a alegria em momentos de tristeza, não é verdade? Os momentos de tristeza ressaltam a necessidade que a gente tem de alegria.
E o que mais poderia trazer alegria a todos nós do que estar diante daquele que é a resposta das nossas demandas? E essa percepção o próprio anfitrião não tinha. E ele questiona: se esse homem fosse um profeta, ele saberia quem está diante dele. A não percepção de quem era Jesus impediu Simão de desfrutar da alegria verdadeira que há em Jesus. Jesus era mais um convidado, né, que estava ali diante dele, na sua mesa, mas ele convidou Jesus, mas ele não percebeu a presença do Salvador, sabe? Jesus estava ali, mas ele não percebia quem de fato estava diante dele. Isso não é um problema só desse Simão, fariseu. Muitas vezes é um problema nosso também. A gente, quantas vezes, perdemos de vista a noção de quem de fato é Jesus. Então nós falamos a respeito do Natal, falamos sobre o nascimento de Jesus, e nós até entendemos a ideia de que Jesus é o centro do Natal, mas às vezes a gente perde a percepção do que significa isso. E é exatamente isso que Jesus vai corrigir aqui, né, com esse fariseu aqui. Existia na cultura, né, judaica alguns procedimentos padrão, né, quando você recebia um hóspede que era especial. Então, lá em Gênesis 18, Juízes 19, vai nos informar essa ideia, que esperava-se que o hospedeiro tivesse fornecido água para os pés. Toda vez que chegava um hóspede especial na sua casa, era comum então que o anfitrião lhe oferecesse água para lavar os pés, né, da viagem, enfim. Esperava-se que o hospedeiro tivesse oferecido um beijo de boas-vindas, uma saudação, um ósculo. Esperava-se que o hospedeiro tivesse ungido a cabeça do hóspede honrado com azeite. E diga-se de passagem, azeite, né, no contexto que era algo abundante e barato, acessível, né? E essa ideia está lá em Salmos, em vários Salmos, né? Aliás, 23, Salmo 141, essa ideia de que alguém honrado, alguém especial, ele era ungido, né? Tinha a sua cabeça ungida com óleo. Mas, ao não fazer nada disso, o Simão deixa claro para a gente a sua não percepção da presença de Jesus. Embora Jesus estivesse à mesa, Simão não experimentava a alegria de fato tê-lo ali, né? E aí aparece essa mulher que tem uma percepção totalmente diferente da dele. E ela sim mostra que não só a presença de Jesus era importante, mas quem era Jesus e o que a presença de Jesus naquele lugar representava, né? E ela, como, né, o texto nos deixa claro aqui, provavelmente ela era uma persona não grata, né? A gente não tem muitas informações sobre quem é ela, se ela já teve um encontro anterior com Jesus. Pode ser que ela ouvia as mensagens de Jesus e de certa forma ela foi tocada pela mensagem de Jesus. Enfim, a gente não sabe o contexto, a gente só sabe que essa mulher tinha uma percepção real de quem era Jesus. E essa alegria de poder encontrá-lo fica evidenciada, né, no texto aqui, quando o anfitrião não faz nenhuma das suas obrigações para com o hóspede, mas essa mulher faz tudo o que ele deixou de fazer, e em ações bem mais profundas do que deveria, né? Ela se coloca atrás de Jesus, ela chora, ela começa a molhar os pés com as suas lágrimas, ela enxuga os pés de Jesus com seus cabelos, ela beija ele, ela unge o Senhor com um perfume, né, que era muito, muito caro. Ou seja, de forma surpreendente, essa mulher que nem havia sido convidada para esse jantar, ela adentra aquele ambiente, ela se dirige à mesa
E ela não se contém de tamanha alegria de presenciar o seu Salvador ali. Então ela tem todas essas ações que oferecem a Jesus aquilo que o seu hospedeiro negou. E aí ela oferece suas lágrimas no lugar da água que foi negada aos pés. Ela oferece a seus pés o beijo que lhe foi negado no rosto. Ela oferece um perfume, que é algo caro, raro, aos pés de Jesus no lugar do óleo, que era vasto e barato, que lhe fora negado à cabeça. Então essa mulher, ela está tão alegre, e esse é o segundo ponto que eu quero colocar. Por que essa mulher está tão alegre? Porque ela não se aguenta, porque ela adentra aquele lugar e ela vai até Jesus. Porque a alegria verdadeira, aqueles que experimentam a chegada da alegria, eles têm não uma percepção somente da pessoa de Jesus, quem Ele é, mas também do que Jesus fez. Essa mulher entende que Jesus é a razão da sua alegria, porque Jesus resolve um problema que ninguém jamais resolveria. Ela havia sido perdoada, o texto deixa isso bem claro para a gente. Então, a presença de Jesus e o que Jesus fez. Jesus perdoou essa mulher. E Ele é capaz de devolver, aliás, a gente tem um texto emblemático do próprio Davi. E Davi, ele se sente angustiado depois de ter cometido um pecado grave, e aí ele fala assim: Senhor, me devolve a alegria da salvação. Me devolve a alegria da salvação. Davi tinha tudo o que ele imaginava. Tudo que você imaginar que algum ser humano precisa para ser feliz, ele tinha. Mas ele também tinha uma percepção de quem era Deus, ele tinha uma percepção do seu real problema. E aí ele precisa da misericórdia e do perdão de Deus para que a sua alegria seja retomada. E ele brada no Salmo 51, diz: Senhor, torna-me a dar a alegria da sua salvação. Eu preciso ser salvo e é só o Senhor que pode me salvar. E se eu não souber que eu estou perdoado pelo Senhor, então não existe motivo para estar alegre, não existe alegria. Porque no final das contas, nós estamos separados de Deus eternamente. Nada neste mundo preenche a alegria que nós só encontramos em Deus. Então, esse é um ponto aqui. Haverá alegria no nosso Natal se Jesus for percebido, mas também só haverá alegria verdadeira quando nós reconhecermos que fomos perdoados pelo Senhor. Então, nessa mesa está acontecendo tudo isso, Jesus, diante desse contraste da percepção da mulher pecadora e o Simão, Jesus conta uma parábola. O versículo 41, Jesus diz assim: 2 homens deviam a um certo credor. Um devia 500 denários e o outro 50. Porém, nenhum dos dois tinha condição de pagar. E o credor perdoou então a dívida de ambos. E aí ele faz essa pergunta, qual desses 2 devedores vai amar mais o credor? O que devia mais ou o que devia menos? E essa é uma resposta até que óbvia, Poxa, se a minha dívida era bem maior, isso significa que eu fui perdoado de algo bem mais grave. O que Jesus está querendo dizer aqui é exatamente colocar em perspectiva essas duas pessoas. Porque um não tinha a percepção correta de Jesus, a outra tinha, mas Jesus tinha a percepção correta de ambos. Porque Jesus conhece cada um de nós. Jesus conhece o nosso coração. Jesus sabe quem nós somos. Jesus sabe o que nós precisamos. E aí ele vem com essa resposta para dizer mais ou menos isso. É fato que essa mulher é uma pecadora. E ela sabe disso.
E é por ela saber disso que a percepção dela sobre mim está mais correta que a sua. Porque Simão, a gente vai lembrar aqui, era um fariseu, ou seja, ele pertencia já a uma casta, né, religiosa, e geralmente os religiosos tinham essa ideia da autojustificação, né? Os religiosos se achavam, não só naquela época, mas até hoje, religiosos sempre se acham melhor do que os outros. Eles sempre acham que eles possuem um mérito especial, de que Deus, de certa forma, deveria valorizá-los mais do que a outros que são mais pecadores. E essa é uma percepção errada do Evangelho. Porque quando nós pensamos sobre mérito, a gente pensa assim: quem que vai conseguir se salvar pelos seus méritos? Quem de nós? Quem de nós, o que daremos nós ao Senhor? Não há um justo, não há um sequer. Todos se perderam, todos estão extraviados no pecado, é isso que Romanos afirma. Portanto, nesse sentido, todos nós estamos no mesmo ambiente de perdição. Isso é triste, essa é uma realidade triste. Só que na presença de Jesus e tendo a percepção correta de quem Ele é, aí a alegria é devolvida. Porque por mais que seja verdade que nós somos pecadores demais, por mais que seja verdade que nós não merecíamos bem algum da parte de Deus, mas mesmo assim, Ele resolveu nos perdoar. Mesmo assim, Ele resolveu nos amar e nos trazer de novo, nos reconciliar de novo com Deus. Então, se isso não é motivo de alegria, eu não sei mais o que é. E é isso que o Evangelho nos promete. Não nos promete ambientes livres de tristeza, de aflições, de angústias, mas o Evangelho nos promete que a presença de Jesus sempre promove um estado de satisfação plena, ou seja, um estado de alegria. Porque por mais que a realidade seja triste, a gente sabe que esse não é o desfecho final. A gente sabe que não acabou ainda. A gente sabe que coisas ainda virão, coisas ainda acontecerão. E essas coisas não se tratam de histórias apenas, mas de afirmações do próprio Deus. Deus promete a sua companhia para com todos nós que cremos no Senhor, e Ele nos promete levar de novo para casa, onde nós terminaremos também sentados numa mesa, ceando, mas agora para a eternidade, para a felicidade eterna com o nosso Senhor. Mas enquanto não estamos lá, nós temos essa percepção de que isso é verdade. Por quê? Porque nós temos a percepção correta sobre quem de fato é Jesus. E aí a presença de Jesus na nossa mesa, na nossa casa, no nosso Natal é tudo que importa. Não tem problema se a gente não tem outras coisas que a gente gostaria. A pergunta é: você percebeu a presença de Jesus aí na sua vida? Na sua casa, na sua família? Jesus está aí? Se Jesus está aí, presta atenção, porque não é apenas a presença de alguém, mas quem é essa pessoa que está aí? E o que significa Ele estar aí? Essas são as lembranças do Natal que fornecem alegria ao nosso coração. Bom, essa mulher mostra para a gente também que a alegria verdadeira, ela é experimentada por nós quando há a percepção da pessoa de Jesus, quando há a percepção da obra de Jesus, do perdão que Jesus nos forneceu, mas também para que haja alegria na nossa mesa de Natal, precisa haver adoração. Esse é um ponto essencial. Não haverá alegria à mesa se não houver adoração. Não basta a gente ter percepção de quem é Jesus ou do próprio perdão, se não houver uma adoração sincera da nossa parte. Porque, de fato, nós existimos para adorar a Deus. Nós existimos para adorar a Deus. E ou estaremos adorando a Deus, ou
estaremos adorando outra coisa. A narrativa aqui, de Lucas, sobre esse episódio de Jesus, termina assim. Os outros convidados começaram a perguntar, versículo 49, né? Quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher, sua fé a salvou, vá em paz. Ou seja, não é possível ficar indiferente sobre a pessoa de Jesus, sobre a presença de Jesus. A presença de Jesus sempre vai gerar algum tipo de interação, ou algum tipo de manifestação do coração. Muitos vão dizer assim, mas vão duvidar, né? Como Simão, se ele fosse profeta. Outros vão dizer assim, mas quem é esse que está aqui entre nós e que tem até poder de perdoar pecados? E aí também tem as pessoas que compreendem isso, né? Como a mulher fez. Então, essa atitude, né, da mulher não foi apenas um gesto. Isso foi atos de adoração. Adorar é crer que Jesus é quem diz ser o Deus Filho. Ele é digno do nosso melhor. E Ele é mais importante do que a nossa reputação. Eu quero, para a gente encerrar aqui, dizer que para não adorar, que a gente pensa, adoração, né, ela fez, mas para a gente não adorar, não é necessário a gente se opor abertamente a Jesus. Sabia disso? A gente pensa assim, quem adora é quem fala que Jesus é o Senhor, é quem... Não. Para não adorar, você não precisa se opor abertamente a Jesus. E aqui esse texto mostra que você pode estar à mesa com Ele sem reconhecê-lo como o Senhor. Olha que interessante. Você pode conhecer a palavra, você pode conhecer a palavra do Senhor, as Escrituras, o que Ele diz, mas no seu coração você pode não confiar que essas palavras são verdadeiras. Você pode estar no culto cantando a Deus, mas nunca desejou de fato o seu perdão ou oferecer o perdão. Você pode estar engajado em várias atividades e serviços, mas sem oferecer de fato o seu melhor, uma ação de fato adoração. E aí a gente pode pensar, que tal nesse Natal a gente fazer isso? Que tal nesse dia a gente combinar de adorar ao Senhor também, mas verdadeiramente? O Natal ele não é sobre a presença de algumas coisas que a gente acredita. As pessoas às vezes lamentam, né? Mas o Natal tinha que ter isso, tinha que ter aquilo, tinha que ter luz, tinha que ter música, tinha que ter... E elas não reclamam que, por exemplo, Jesus não está presente. Em muitos ambientes há luz, há música, há todas essas coisas que são indicadas, mas não há a presença de Jesus, não há alegria verdadeira. E é isso que é o ponto fundamental aqui. Natal não é sobre coisas que a gente tem, ou quão bonita é a sua mesa, ou quão farta ela é. O Natal é sobre Jesus estar presente, a sua obra redentora estar clara nos nossos corações, e em resposta nós prestarmos adoração ao Senhor através da nossa vida e através de fazer o melhor para o Senhor, porque nós entendemos que vivemos para a glória dele. Isso é compreender de fato o que é o Natal. E aí as outras coisas vão se tornar pequenas. O desfecho, Jesus diz para aquela mulher, né? Vá em paz. E essa ideia de vá em paz, né, no original, esse termo grego utilizado, ele literalmente significa assim, vá para dentro da paz. Quando Jesus fala, né, que ele está despedindo ela, vá em paz para você ir embora, mas é para ela entrar dentro de um ambiente de paz. E Jesus tem o poder para fazer isso. Porque onde há paz, há alegria. Porque, sabe, onde há paz, onde há alegria, onde há amor, esse é o ambiente onde o Espírito Santo habita.
É o Espírito Santo que produz em nós, conforme Gálatas capítulo 5, o fruto. E o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Portanto, onde eu encontro a paz, onde eu encontro a alegria, é onde Deus, por meio do seu Espírito, está presente. E somente nesse lugar a gente encontra plenamente a alegria que nós estamos precisando. Então, queridos, essa é uma palavra que Jesus fala para essa mulher que tem essa percepção, para essa mulher que está apresentando agora, prostrada diante do Senhor. Ela está prestando atos de adoração, oferecendo ao Senhor o seu melhor. E nós podemos fazer isso também, oferecendo ao Senhor a nossa própria vida. E onde quer que estejamos, a gente não deixe essa mensagem perder o seu real significado, o seu real sentido. A riqueza do Natal está na presença de Jesus. Não esqueça de onde Jesus nasceu. Onde Jesus nasceu? Num castelo, num berço de ouro. Ele é o rei de todo o universo. Vocês não vão me dizer que ele nasceu numa manjedoura, numa estrebaria. Bom, se essa é a verdade, então a gente percebe que existe esse paradoxo de valores no reino de Deus. O que importa mais para Deus? O que é mais valioso para Deus? Para Ele é a nossa vida, a nossa relação com o Senhor. Por isso Ele resolveu esse nosso problema. Então eu quero dizer para todos vocês, o seu maior problema foi resolvido por Jesus. Vocês ficaram felizes agora? Se vocês ficarem felizes com essa notícia, então meu objetivo está concluindo aqui essa noite. Eu desejo realmente então um feliz Natal, que você tenha a percepção da presença de Jesus na sua vida, na sua casa, que você tenha a percepção sempre correta do porquê Jesus veio, o que Ele fez por você, e que você então responda a isso com atos de adoração. Sempre a gente adora ao Senhor obedecendo, essa é a ideia. Como eu posso mostrar que eu amo a Deus? Obedeça ao Senhor. Essa é a demonstração. Então obedeça ao Senhor onde quer que você esteja, assim você estará de fato o adorando. Mesmo que talvez faltou aquela luzinha na sua mesa, mesmo que tenha faltado aquela refeição que você planejou, mesmo que tenha faltado algumas pessoas que talvez você gostaria que estivessem juntos e não estão, mas o que de fato é importante nesse Natal é a gente lembrar desses valores. Jesus é a luz que ilumina a escuridão. Jesus é a vida que vence a morte. Jesus é a verdade que suplanta as mentiras. Jesus é a alegria verdadeira no mundo de tristeza. Deus abençoe, que vocês continuem nesse clima natalino, experimentando essa alegria que vem de Deus. Feche seus olhos e vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado pela sua palavra, te agradecemos, Deus, por esse dia tão especial, esse dia de Natal, esse dia onde nós nos lembramos, Pai, trazemos à memória o dia que o Senhor entrou na história da humanidade, por meio deste menino que nos nasceu, deste filho que se nos deu, e sobre ele está todo o poder, todo o principado, e o seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Que o Senhor reine em nossos lares, ó Deus, que o Senhor ajude cada um dos meus irmãos a manterem sempre essa percepção da sua presença. Se o Senhor estiver presente, nós não precisamos de mais nada. Se o Senhor estiver presente e a gente de fato perceber e entender quem é o Senhor, nós encontraremos, ó Deus, as respostas para tudo aquilo que nós precisamos. E que em resposta a isso possamos te adorar, obedecendo ao Senhor, obedecendo a sua palavra. E que a sua vontade seja feita, não a nossa, mas que a sua vontade seja sempre feita e realizada em nossas vidas.
possamos ofertar a Deus todas as nossas ações com excelência, buscando sempre glorificá-lo, porque é isso que significa a adoração. Abençoa-nos, ó Deus, continue conosco nessa noite, abençoe as famílias aqui representadas, abençoe aqueles que não puderam estar aqui nessa noite, que estão ainda festejando com os seus familiares. Ó Deus, alcança-nos também, nos abençoe, ó Deus, e que de fato as nossas famílias, ó Deus, compreendam o que é o verdadeiro sentido do Natal. Nos abençoe, em nome de Jesus oramos. Amém.